E aí pessoal, tudo bem? Vamos voltar na nossa discussão aqui sobre ondas. Vamos falar de classificação de ondas. Pessoal, é o seguinte, só para a gente lembrar, o conceito de onda ele fala o seguinte, trata da seguinte situação. Quando você tem uma perturbação que se propaga e essa perturbação transfere energia, mas não transfere matéria, a gente classifica fisicamente como onda, né? E aí nós falamos já no videozinho anterior sobre os dois tipos básicos de onda, a onda mecânica ou a onda eletromagnética. A onda mecânica ela necessita da matéria para se propagar e a onda eletromagnética ela não necessita, porque ela é uma perturbação não na matéria propriamente dita como elemento de propagação, mas ela é uma perturbação naquilo que a gente chama de campo eletromagnético, beleza? Agora, a classificação desses tipos de onda se dá da seguinte forma. Se você considerar uma direção associada àquilo que a gente chama de oscilação, tá? Ou perturbação, vou colocar aqui, perturbação, tá? Por exemplo aqui, ó, é uma direção de oscilação. Significa que o nosso objeto de estudo oscila dessa forma. Tá bem? Bom, essa direção de oscilação aqui, para esse nosso exemplo, está na linha do horizonte, quer dizer, oscila na linha do horizonte. Se essa oscilação que ocorre na linha do horizonte se perturba também na linha do horizonte, então nós temos uma propagação assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Então nós temos uma direção de oscilação e uma direção de propagação. Aí, direção de oscilação, direção de propagação. Quando a direção de oscilação for na horizontal e a direção de propagação também ocorre na horizontal ou na vertical e a outra também na vertical, percebe que as direções coincidem. Então, quando a direção de oscilação coincide com a direção de propagação, você vai classificar esse tipo de onda como onda longitudinal. Então, onda longitudinal é toda onda que possui direção de oscilação igual à direção de propagação. Tá? Bom, agora vamos pensar numa situação um pouco diferente. E se a oscilação, a direção de oscilação for não paralela à direção de propagação? Como assim? Se a oscilação daquilo que você estuda ocorre, por exemplo, na linha vertical, então você tem aqui, ó, a direção de oscilação está na linha vertical. E essa oscilação que ocorre na linha vertical se propaga na linha horizontal, então você tem essa oscilação e ela vai se propagar na direção horizontal. Então você tem algo que oscila assim e se propaga dessa forma. Quer dizer, a direção de oscilação ela é perpendicular à direção de propagação. Toda vez que isso acontece, a gente classifica esse tipo de onda como onda transversal. Tá? Antes de qualquer equívoco, pessoal, seguinte, se você pensar numa onda mecânica, a onda mecânica ela pode ser tanto longitudinal, quanto transversal, quanto as duas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de onda mista. Tá bem? O que é uma onda mista? Onda mista, só para a gente ter um espacinho aqui, está associada a uma oscilação que ocorre tanto na linha horizontal quanto na linha
vertical, na direção vertical. Então tá aqui. É algo que oscila nas duas direções e, por exemplo, se propaga na linha do horizonte. Aí. Então nós temos uma direção de oscilação que pode ser vertical ou horizontal, e a direção de propagação, que eu peguei para esse exemplo aqui, horizontal, propagação. Tá aí. Quer dizer que quando isso ocorre, nós classificamos esse tipo de onda como onda mista. Um exemplo físico de onda mista é a situação na qual você, por exemplo, lança uma pedra numa piscina, num lago, e ao tocar a superfície do lago, gera um padrão de onda parecido com isso. O que nós temos ali na superfície da água? Você tem a perturbação na água. Se você tivesse uma boia, né, uma pecinha ali, possa flutuar, você tem essa situação na qual ela sobe e desce, e também se desloca na linha do horizonte para frente e para trás, por exemplo. A onda se propaga dessa forma e a oscilação ocorre nas duas direções, tá? Uma representação para onda mista, melhor que essa um pouco, seria colocarmos assim, ó, a direção de oscilação e a direção de propagação. Tá aí, pessoal. Então, basicamente, o que nós temos? Os três tipos básicos de onda, né? Quando você compara, obviamente, a oscilação com a propagação. Se a direção de oscilação for a mesma que a direção de propagação, você classifica essa onda como longitudinal. Se a direção de oscilação for perpendicular à direção de propagação, você classifica como onda transversal. E se a direção de oscilação ocorre nas duas direções, você vai ter uma onda mista, né? Então, um exemplo de onda mista é a perturbação que a gente vê na superfície dos líquidos, né? Bem, agora, qual que é a relação disso com uma onda mecânica e com onda eletromagnética? Tem que ter muito claro. Primeiro, esse tipo de classificação nos mostra que onda mecânica, ela pode ser, deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente ter referência, longitudinal. Onda mecânica pode ser transversal. Onda mecânica pode ser também mista. Legal, então onda mecânica pode ser de qualquer um dos três tipos. E onda eletromagnética? Onda eletromagnética, pessoal, somente transversal. Então, aqui, ó, eletromagnética. Tá? Vamos lembrar que onda eletromagnética é uma perturbação no campo elétrico, no campo magnético, e aí a gente discute com um pouco mais de calma quando tratarmos especificamente das ondas eletromagnéticas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bons estudos aí. Em breve eu vou colocar uma lista de exercício num endereço aí que eu vou colocar no link aqui embaixo. Valeu, pessoal. Abraço, bons estudos. Tchau.